Para iniciar nossa jornada de hoje, gostaríamos de receber quem está nos ouvindo com uma bênção divina. Que a paz, a sabedoria e a graça de Deus abençoem o dia e a semana de cada um de nossos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Na nossa exploração de hoje, temos em mãos, temos um material bem fascinante para destrinchar. Vamos analisar o capítulo 4 da primeira epístola de João, utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, e colocar tudo isso sobre a lente das notas incrivelmente detalhadas do comentário bíblico de Zane C. Hodges. E o objetivo da nossa análise hoje é realmente monumental. Vamos explorar dois grandes temas que, à primeira vista, podem até parecer habitar em mundos totalmente separados, mas que o texto amarra de uma forma extremamente lógica. Dois temas gigantes, né? Gigantes. O primeiro é o discernimento espiritual, ou seja, como filtrar a verdade em um mundo que está francamente saturado de vozes enganosas. Saturado é a palavra certa. Exatamente. E o segundo tema é a natureza transformadora do amor divino. E é importante frisar isso logo de início, não estamos falando de um amor romântico ou poético, não. Estamos falando de uma força prática que, segundo o texto que vamos analisar, é capaz de lançar fora todo o medo. Sabe, o que mais me impressiona logo de cara nessa leitura é que o capítulo começa quebrando totalmente as expectativas. Como assim? Para quem espera um texto puramente devocional, fofinho, sabe? Logo no primeiro versículo, João dá um comando bem inusitado para um líder religioso. Ele manda duvidar. O texto diz literalmente: não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. É um choque de realidade. Total. Soa quase como um manual antigo de checagem de fatos. É um aviso para não sair engolindo qualquer notícia ou influência espiritual só porque vem com uma embalagem bonita ou palavras difíceis. Há uma exigência de averiguação por parte de quem ouve. E o material de apoio que estamos usando, o comentário de Hodges, ele mergulha fundo no padrão dessa checagem. Porque não se trata de pedir para a comunidade testar as influências com base na intuição. Do tipo, siga o seu coração. Exato, ou veja se a energia do lugar é boa. Não tem nada a ver com isso. A métrica estabelecida ali pelo apóstolo é estritamente cristológica. É muito objetiva, na verdade. Uma régua bem clara. Uma régua claríssima. O teste de fogo é a confissão de que Jesus Cristo veio em carne. Se um espírito ou um mestre que é movido por esse espírito não confessa isso de forma clara e direta, a influência por trás daquela mensagem simplesmente não procede de Deus. Mas espera aí. Confessar que veio em carne, para quem nos ouve agora, no século XXI, isso soa como um detalhe teológico tão menor, sabe? Por que bater nessa tecla específica do corpo físico? João chega a dizer que quem não confessa isso tem o espírito do anticristo. É uma linguagem bem forte. Muito forte. Não é uma reação meio pesada demais só por um desvio teórico? Por que a reação dele é tão extrema assim? Olha, é impossível entender o peso dessa reação sem olhar para o que estava acontecendo na mente das pessoas daquela época. O contexto histórico ilumina tudo aqui. Então vamos a ele. O que estava rolando? Naquele período, a filosofia greco-romana dominava a forma de pensar da sociedade. E havia uma ideia muito forte que estava ligada ao que mais tarde seria conhecido como gnosticismo. Certo. Essa ideia dizia que toda a criação material, tudo que é físico, era inerentemente mau, sujo e corrompido. Para esses pensadores, apenas o mundo espiritual era puro e elevado. A matéria era a prisão do espírito. Perfeito, era exatamente essa visão. Então a ideia de que o Deus Supremo e Perfeito assumiria um corpo físico humano feito de carne, sangue, suor, lágrimas, era uma ofensa intelectual para eles. Era um escândalo absoluto dizer que o divino tocou a lama da humanidade dessa forma. Entendi. Então, para adaptar a mensagem cristã e torná-la mais, digamos, palatável para a cultura intelectual da época, o pessoal começou a alterar a história original. Precisamente. Foi aí que surgiu uma corrente chamada docetismo. Essa palavra vem do grego e significa parecer. Parecer. Isso. Muitos falsos mestres começaram a ensinar nas comunidades que Jesus apenas
parecia ser um homem físico. Como assim? Eles diziam que ele era uma espécie de fantasma divino, sabe? Um holograma espiritual que andava pela terra, que ele não deixava pegadas no chão, não sentia fome de verdade e, o que é o mais crucial de tudo, não sofria dor real na cruz. Nossa. Um holograma divino. Exato. E João percebe de imediato que isso não é só um ajuste inofensivo para agradar os gregos. Negar o corpo físico de Jesus destrói a essência da fé cristã por completo. Porque invalida o sacrifício. Exatamente. O raciocínio de Rhodes no comentário é cirúrgico aqui. Se Jesus não tinha um corpo real de carne, ele não pôde morrer fisicamente na cruz. Se não houve morte real, não houve sacrifício real. Não houve derramamento de sangue. E, consequentemente, não há salvação humana. É tudo um grande teatro. Por isso o apóstolo classifica essa filosofia, que parece inofensiva e intelectual, como o próprio espírito do anticristo. Ela anula o coração pulsante da mensagem. Isso coloca uma perspectiva assustadora sobre o nível de engano que circulava naquela época. Era uma ameaça existencial para a fé deles. Mas, logo depois desse alerta severo sobre as influências do anticristo no mundo, o texto muda um pouco de tom. Sim, ele traz um alívio. Exato. O versículo 4 oferece um respiro. Ele diz aos crentes: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É como se a mensagem parasse e dissesse: sim, há um bombardeio de engano sofisticado lá fora, mas a defesa interna é infinitamente superior. O apóstolo está, na verdade, garantindo à sua audiência que o jogo já está ganho no nível espiritual interno. Aquele que está no mundo operando esse engano é o adversário, são as forças espirituais da maldade. E o que está dentro? Aquele que está em vocês é o próprio Espírito Santo. E o comentário que estamos analisando pontua algo brilhante. A presença do Espírito Santo não age em um vácuo. Como assim? Ele atua em conjunto com a doutrina apostólica original. Essa doutrina sólida, essa verdade de que Cristo veio em carne, é a âncora. Quando essa verdade é fortalecida pelo Espírito da verdade no interior do crente, ela blinda a mente humana contra as ideologias enganosas do mundo. É um sistema de defesa duplo, então, o Espírito e a palavra. Exatamente. A verdade objetiva e a presença subjetiva trabalhando juntas. É muito interessante que o texto não para nessa defesa puramente intelectual da fé. Ele constrói toda essa base de discernimento, toda essa muralha de verdade para sustentar algo que desce direto para a vida prática. Que é o amor. Isso. É no versículo 8 que encontramos aquela frase que, nossa, já foi impressa em milhões de camisetas, canecas e adesivos de carro por aí. Deus é amor. É uma frase onipresente. Totalmente. O grande problema é que de tanto a cultura repetir isso, a frase meio que perdeu a força original. Virou sinônimo de um sentimento passivo. Quase como se o texto estivesse dizendo que Deus é uma energia positiva, uma vibração boa do universo. E resgatar o sentido original, o peso dessa frase, é uma das coisas mais urgentes quando se analisa este capítulo de perto. O autor do comentário aprofunda isso de forma magistral, mostrando que o amor, nesse contexto bíblico, não tem absolutamente nada a ver com uma emoção humana instável. Uma paixão passageira. Longe disso. O amor é descrito aqui como algo intrínseco ao caráter e à própria natureza de Deus. Ele não apenas sente amor, ele é a fonte. E a evidência definitiva disso não é que a humanidade, em algum momento de grande iluminação, decidiu olhar para cima, buscar e amar a Deus. Nós não demos o primeiro passo. Nunca. A verdadeira evidência, o cerne do argumento de João, é que o amor divino é sempre o ponto de partida. Ele é pura ação. É iniciativa. E essa iniciativa é descrita com uma palavra bem complexa, pesada, no versículo 10. O texto afirma que o amor consiste no fato de que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma palavra que assusta muita gente. Com certeza. Essa não é uma palavra que alguém usa na fila do supermercado ou conversando no trânsito. O que exatamente significa propiciação na prática? Como a gente pode traduzir isso para o dia a dia de quem nos ouve? Vamos imaginar um cenário de tribunal, para facilitar. Acho que é a melhor imagem. Pense na propiciação como a resolução de um crime gravíssimo. Tá, um tribunal com um juiz e um réu culpado. Isso.
Se alguém comete um crime, a justiça, por definição, exige uma penalidade. A quebra da lei não pode ser simplesmente ignorada ou varrida para debaixo do tapete. Se o juiz fizesse isso, ele seria corrupto. Ele deixaria de ser justo. Exato. A propiciação é aquele momento tenso em que esse juiz perfeitamente justo profere a sentença de condenação. Ele bate o martelo. A culpa está provada e a pena é declarada. O réu está sem saída. Sem saída nenhuma. Mas então, em vez de mandar o réu para a prisão ou para a execução, o próprio juiz desce da sua bancada majestosa. Ele tira a toga de juiz, vai até o réu e paga a fiança astronômica com a sua própria vida. Ele assume a punição no lugar do culpado. Nossa, essa imagem é muito forte. É a essência do que aconteceu. A justiça divina foi totalmente satisfeita. O crime não foi ignorado, a lei foi honrada, mas o custo absurdo dessa justiça foi absorvido pelo próprio Deus encarnado. Então, quando o texto diz Deus é amor, não é um conceito filosófico abstrato flutuando no ar. É um dedo apontando diretamente para esse sacrifício. Está apontando para a cruz. Sem dúvida nenhuma. Foi o envio do Filho unigênito para suportar essa justa ira divina que foi provocada pelas falhas humanas, pelas nossas rebeliões. Esse é o modelo supremo e inalcançável. É o padrão ouro do que significa amar. E o argumento do apóstolo João é justamente esse. Esse nível de sacrifício, esse ato voluntário de assumir o prejuízo pelo bem do outro deve ser a fundação absoluta de como o amor deve operar entre as pessoas que compõem a comunidade cristã. E isso nos leva, na minha opinião, porque eu considero o maior momento de de revelação de toda essa nossa exploração de hoje. O versículo 12. Ele mesmo. O versículo 12 começa com um aparente beco sem saída. João escreve com todas as letras, nunca ninguém viu Deus. Se a gente parar a leitura ali no meio da frase, soa quase depressivo. Soa como uma derrota. Né? O Criador invisível continua inacessível, intocável, escondido em outra dimensão espiritual, enquanto nós estamos aqui sozinhos na matéria. Mas, e esse é o grande ponto, há um porém gigantesco escondido na sequência dessa mesma frase. E esse é, sem exagero, o clímax teológico e prático dessa carta inteira. O Rhodes destrincha isso lindamente. O raciocínio é o seguinte: já que nenhum ser humano com seus olhos físicos jamais viu a essência divina do Deus invisível, como é que esse Deus se torna manifesto no nosso mundo material hoje? Como ele se faz presente na nossa história diária? A resposta que o texto dá vira tudo de cabeça para baixo. João diz que quando existe amor mútuo, quando existe um amor sacrificial e prático entre as pessoas que creem, o Deus invisível passa a habitar nelas de forma dinâmica. Uau! E mais, o seu amor é aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus atinge o seu propósito completo, chega à sua linha de chegada, ali mesmo, no meio das relações humanas comuns. Traduzindo isso para a realidade de quem está nos acompanhando, é algo absurdo de profundo. Significa que uma comunidade que ama ativamente não está só, sei lá, cumprindo um checklist de boas maneiras cristãs. Não é só moralidade. Longe disso. Ela se torna literalmente a vitrine física de Deus para o mundo. É como se a presença invisível do Criador ganhasse contornos, ganhasse rosto, ganhasse mãos e pés, através da forma como as pessoas se tratam ali, no dia a dia. É exatamente essa implicação. Segundo a nossa fonte de estudo, quem tem os olhos da fé ativados consegue enxergar o próprio Deus operando de forma visível no meio dessas relações difíceis, reais e cotidianas. É de arrepiar. E traz um peso de responsabilidade formidável. O comentário de Rhodes relembra um contraste importante. No primeiro século, os apóstolos puderam ver a vida encarnada em Jesus fisicamente. Eles andaram com ele, comeram com ele. Eles o tocaram. Mas e as gerações seguintes, que não tiveram esse privilégio? A resposta de João é: na comunidade que se sacrifica pelo outro, nas pessoas que perdoam e servem, a sociedade de hoje tem a oportunidade real de ver e
testemunhar essa mesma vida divina pulsando novamente no planeta. É a continuação da encarnação, de certa forma. E o texto ainda faz questão de adicionar lá no versículo 13 que nós sabemos que essa união maravilhosa é real, que permanecemos nele e ele habita em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo é o selo, é a garantia e a força motriz interna que torna esse amor sobrenatural humanamente possível. Fascinante. Agora, avançando um pouco mais no capítulo, a gente chega num terreno que, historicamente, costuma causar bastante confusão e até angústia para muita gente. O famoso versículo 18? Ele mesmo traz uma citação que é famosíssima. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. É uma frase linda para colocar num quadro na sala de estar. Rende bons posts em redes sociais. Muitos. Mas dentro da teologia rigorosa de João, do que ele está realmente falando ali, medo do quê? Porque a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas, do público em geral, é o medo do inferno. O medo de perder a salvação. E essa é, de longe, uma das contribuições mais libertadoras e esclarecedoras do material do Rhodes, que estamos analisando hoje. Ela muda completamente a forma de ler e entender esse capítulo. Então desfaz esse nó pra gente. Para entender a natureza real desse medo, é obrigatório olhar para o versículo anterior, o 17. Esse versículo menciona ter confiança no, abre aspas, dia do juízo. O comentário explica detalhadamente que João não está falando sobre o juízo final, o grande julgamento cósmico onde se define o destino eterno, quem vai para o céu ou para o inferno. Não. Não. Ele não está sugerindo em nenhum momento que um cristão autêntico corre o risco de perder a salvação se não amar os irmãos o suficiente. O contexto aqui é um evento escatológico bem específico chamado de Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Como isso se diferencia do juízo final tradicional que as pessoas imaginam? Na cultura greco-romana da época, existia um conceito muito familiar para eles chamado de bema. Bema. Sim, bema. Era uma plataforma elevada de pedra, muito comum nas cidades gregas, e era usada como a cadeira de um juiz, especialmente nos Jogos Olímpicos. Os atletas não iam até o bema para serem julgados por crimes, para serem condenados à morte ou para perderem a sua cidadania grega. Eles já eram cidadãos livres. Exatamente. Eles iam lá, diante do juiz, para ter o seu desempenho na corrida avaliado e para receber coroas, para receber as recompensas públicas pelas suas vitórias e esforços. Ah, o foco ora é recompensa, não a condenação. Exato. A teologia de Rhodes aponta que o Tribunal de Cristo é equivalente espiritual a isso, mas exclusivo para quem já tem a salvação garantida pela fé. É o momento futuro de avaliação da qualidade das obras do crente. Uma avaliação do caráter, de como a pessoa viveu e amou após ter recebido a vida eterna de graça. Ah, então a anatomia desse medo citado lá no versículo 18 não está ligada ao terror da rejeição eterna, de ser expulso da família de Deus. Está ligada a uma prestação de contas sobre o que foi feito com a vida que foi recebida. Exatamente isso. O texto afirma que o medo envolve castigo, ou, numa tradução que capta melhor a ideia original, envolve um tormento interno, uma expectativa angustiante. Uma ansiedade. Passa a vida inteira em amargura, ignorando a prática do amor, sendo egoísta e machucando as pessoas ao redor. Essa pessoa antecipa lá no fundo da sua consciência uma repreensão no tribunal de Cristo. Ela sabe que não viveu à altura da chamada. Sim, ela sente o peso da culpa diante daquele que será o avaliador perfeito da sua vida. A falha constante em amar cria o seu próprio tormento psicológico no presente, que é a falta de paz, a falta de segurança na comunhão. Para visualizar isso de uma forma bem contemporânea, a gente pode usar uma analogia do mundo corporativo moderno. Boa, como seria? Pense em uma grande empresa super estabelecida que tem uma cultura central inegociável. A regra de ouro da empresa é a colaboração, a empatia e o respeito mútuo. Esse é o DNA deles. Agora imagine um funcionário que passou o ano inteiro ignorando completamente essa cultura. O famoso funcionário tóxico. Exatamente. Ele foi tóxico, atropelou os colegas em reuniões, roubou ideias, criou inimizades e fofocas. Ele é um funcionário contratado, ele faz parte do quadro, mas
Quando chega o grande dia da avaliação de desempenho anual, e ele é chamado para a sala da presidência, Ele entra tremendo. ele entra apavorado. Ele não vai ser executado na sala, ele sabe que é funcionário, mas sabe perfeitamente que agiu contra o DNA da empresa e que sua avaliação será péssima, ele vai perder o bônus, vai perder a promoção e vai passar vergonha diante do chefe. Uma analogia perfeita para o Bema. Por outro lado, o funcionário que viveu a cultura, que ajudou a equipe, que colaborou e se sacrificou pelo grupo, ele entra nessa mesma sala da presidência com a cabeça erguida. Ele entra com tranquilidade. O texto original de João, em grego, usa uma palavra bem específica para esse estado de tranquilidade, não é coincidência. Usa sim. A palavra grega é parresia. Essa palavra carrega o significado de ousadia, franqueza, uma confiança destemida e alegre para falar com alguém superior. O cristão que exercita o amor ativo alcança esse estado maravilhoso de parrésia. Porque ele está alinhado com o juiz. Exato. Porque a vida dele, mesmo com todas as imperfeições humanas, já reflete na prática o caráter central daquele que vai avaliá-lo no final. Como a nossa fonte, o Rhodes, pontua de forma belíssima e poética. Ao passar a vida amando e servindo os outros aqui embaixo, a pessoa está, na verdade, olhando diariamente para a face daquele a quem ela já ama. Lindo isso. Por isso, não há motivo para terror nesse encontro futuro no tribunal. O perfeito amor, ou seja, o amor de Deus posto em prática nas nossas relações, expulsa o terror da avaliação. A pessoa aguarda o encontro com expectativa, não com pavor. Essa distinção entre o perigo de perder a salvação e ter a vida avaliada traz uma clareza que liberta de muita ansiedade religiosa, não acha? Liberta completamente. Porém, João não deixa ninguém se acomodar no sofá achando que a vida cristã é só conforto e promessas. Logo em seguida, ele leva todo esse raciocínio elevado para um teste de realidade implacável. É a prova de fogo definitiva para identificar o falso amor. O versículo 20. Sim, o texto no versículo 20 diz de forma contundente, não poupa palavras. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. A palavra mentiroso é dura, direta. João não abre espaço para meio termo, não tem área cinza aqui. A lógica do apóstolo nesse ponto é absolutamente incontestável e encerra o argumento do capítulo de uma forma brilhante. O raciocínio que Rhodes expõe é quase matemático. Uma equação do amor. Isso, pense bem, o amor por um Deus supremo, infinito, todo-poderoso e que não pode ser visto pelos nossos olhos físicos, só tem um canal disponível para ser validado e expresso de forma palpável no nosso mundo físico. E esse canal é o amor pelo ser humano. O amor pelo irmão que pode ser visto. Exatamente. O irmão que está ali, do seu lado, que pode ser tocado e que, acima de tudo, foi criado à imagem desse mesmo Deus. Reivindicar uma espiritualidade elevadíssima, dizendo que se tem um amor profundo e místico pelo Criador invisível, enquanto se nutre desprezo, ódio ou até mesmo uma gélida indiferença pelas pessoas ao redor? É incompatível. É uma fraude completa. É uma contradição de termos. Aquele que carrega o ódio pelo irmão visível desmascara sua própria alegação de amar o Deus invisível. É um tapa na cara da espiritualidade abstrata. Porque, convenhamos, é muito fácil amar a humanidade de forma genérica quando se está sozinho num quarto bem confortável meditando em silêncio absoluto. A humanidade no abstrato não te incomoda, não te pede dinheiro emprestado, não fala alto. A humanidade no papel é perfeita. O desafio real, onde a teologia ganha calos nas mãos, é amar a pessoa de carne e osso. É o sujeito que te cortou no trânsito de manhã, é o colega de trabalho competitivo que quer puxar o seu tapete na empresa, ou aquele parente extremamente difícil de engolir no almoço de domingo. É aí que o teste acontece. É aí que a espiritualidade sai das nuvens, aterriza no chão de terra batida da vida real e prova se é genuína ou se é só discurso ensaiado. A verdadeira fé, baseada no sacrifício, lida com o humano, com a fricção desconfortável do convívio diário. E para amarrarmos todas essas ideias densas que exploramos com tanto cuidado hoje, a gente pode observar a genialidade da progressão que João construiu neste capítulo.
A instrução dele lá no começo não começou com amor, lembra? Começou com discernimento, o teste dos espíritos. Iniciou com aquele alerta vital para testar as influências e manter a pureza da doutrina sobre Cristo ter vindo em carne. A doutrina correta importava muito, mas o ponto crucial para o qual ele caminha é que acumular o conhecimento da verdade nunca é o ponto de chegada. Não é para ganhar debate teológico na internet. De jeito nenhum. Não se trata de um exercício acadêmico apenas para estar intelectualmente certo ou superior aos outros. O discernimento doutrinário precisa, obrigatoriamente, desaguar na prática de amar as pessoas que estão perto de você. É o rio correndo para o mar do amor. E aí, invertendo a moeda para concluir, o exercício incansável desse amor sacrificial no cotidiano se torna a prova documental, a evidência final e irrefutável de que o conhecimento de Deus realmente penetrou e transformou aquela mente e aquele coração. Sem o amor, o conhecimento é só ruído. É uma estrutura divina impressionante. Fica muito claro que a doutrina correta, quando não é regada com amor, rapidamente azeda e vira arrogância, vira orgulho e julgamento. E por outro lado, o amor sem a doutrina correta, sem a verdade cristológica como âncora, vira só uma emoção cega, um sentimentalismo ingênuo que aceita qualquer tipo de engano achando que é tolerância. As duas coisas precisam caminhar rigorosamente, lado a lado, como os dois trilhos de uma mesma ferrovia guiando a jornada. Chegando agora ao final desta nossa exploração intensa de hoje, queremos deixar um pensamento provocativo para quem está nos acompanhando. Algo bem prático para mastigar e refletir ao longo dessa semana. Desafio para casa. Exato. Se voltarmos àquele conceito arrebatador que discutimos no meio da análise, de que o Deus soberano e invisível escolheu, deliberadamente, se tornar visível no nosso mundo através do amor prático e imperfeito que temos uns pelos outros, a pergunta é: o que as nossas ações rotineiras estão escancarando para o mundo lá fora hoje? É uma pergunta que exige coragem para responder. Muita coragem. Nas nossas pequenas escolhas de paciência no trânsito, nas nossas reações mais impulsivas sobre o estresse do trabalho, ou no trato com quem simplesmente não pode nos dar absolutamente nada em troca. Estamos, de fato, revelando a face brilhante e o caráter acolhedor de Deus para quem cruza o nosso caminho. Ou o contrário. Ou estamos, tragicamente, mantendo essa imagem sagrada escondida, soterrada debaixo dos nossos próprios ressentimentos, das nossas pressas e dos nossos intermináveis egoísmos. É um desafio gigantesco para levar para a vida toda. Que Deus abençoe todos os ouvintes.